bem-vindos à aula 24 de matemática, a nossa aula do primeiro ano, aula de adequação pedagógica. Vocês já estão aí bastante tempo juntos comigo, já me conhecem. Eu sou a professora Márcia e, juntamente com vocês, vamos conversar assuntos matemáticos do primeiro ano. Temos que lembrar sobre a higienização das mãos. Lavar as mãos com água e sabão, com frequência. Não esqueçam, é muito importante essa atitude. Mas e se estivermos num local onde não podemos lavar as nossas mãos com água e sabão? O que nós podemos fazer? Muito bem, podemos higienizar as nossas mãos com o álcool em gel, da mesma forma que higienizamos com a água e o sabão. Também temos que lembrar do uso da máscara. Se nós formos sair, precisamos utilizar a máscara. Lembrando todos esses cuidados aí, nós vamos continuar a nossa aula. E vamos lá para a nossa rotina. O que vamos fazer na aula de hoje? Esse é o nosso planejamento. Vejam na tela. Vamos organizar os materiais e escrever a data no nosso caderno ou na nossa folha. Também vamos recordar a aula anterior. Vocês se lembram qual foi o assunto que trabalhamos na aula anterior? Também vamos ter uma história nessa aula. Na verdade, nós vamos nos lembrar da história que foi contada essa semana na aula do primeiro ano. Também vamos fazer algumas atividades. E para finalizar, o jogo da memória. Fiquem aí comigo para que possamos fazer todas essas partes da nossa rotina. Eu conto com você. Vamos então organizar os nossos materiais? Vejam na tela quais são os materiais que nós vamos precisar para esta aula. Vejam lá. Vamos precisar do lápis. Vamos precisar de uma borracha, o apontador, caso o nosso lápis quebre a ponta, e também do nosso caderno para os registros. A professora Márcia quer que vocês se organizem, higienizem tudo e já aproveitem e escrevam lá no caderno de vocês, ou na folha, a data de hoje, o dia, o mês e o ano e matemática. Vou dar um tempo para vocês se organizarem com os materiais e a escrita da data no caderno de vocês. Daqui a pouco nós voltamos. Até já!
tudo organizado, materiais, a data escrita no caderno, matemática. Nós vamos prosseguir. E agora é a hora do recordando, recordando a aula anterior. Vocês se lembram que na aula anterior nós trabalhamos a primeira linha do quadro numérico? Lembram, né? Então vejam na tela. Agora nós vamos organizar os números nessa tabela que nós temos aqui, que é a primeira linha. Vejam aqui comigo, ó. É a primeira linha do nosso quadro numérico. E aí nós vamos organizar os números do sorteio. Lembram que nós tínhamos feito um sorteio? Vocês se lembram quais são os números que apareceram no sorteio? Vejam lá, a professora colocou aqui pra gente, ó. O 5, o número 1, o número 4, o número 3 e o número 2. Estes foram os números que nós sorteamos na aula passada. E aqui está a ordem que eles apareceram no sorteio. Mas o desafio é, vamos organizar os números sorteados em ordem crescente. Então, do menor para o maior. Vocês me ajudam nessa organização? Então, me ajudem aí na tela de vocês, apontando e dizendo para a professora Márcia qual é o primeiro número que nós vamos colocar ali na primeira linha do nosso quadro numérico. Falem alto para eu ouvir. Muito bem, é o número 1. Se nós formos pensar na sequência, nesta ordem crescente, qual será o próximo número? Muito bem, o número 2. Vamos continuar pensando em ordem crescente. Qual será o número? 5, 4 ou 3? Isso mesmo, é o número 3. Próximo número? Muito bem, o número 4. Vejam lá. 1, 2, 3, 4. Faltou o número 5. Então, ele é o próximo na nossa ordem crescente. Agora que nós terminamos de organizar os números sorteados em ordem crescente, nós vamos para mais um desafio. Fiquem atentos na tela. Vamos lá? Onde tem mais bolas? Será que é no retângulo que é vermelho? Ou é no retângulo amarelo? Vejam aqui com a professora Márcia. Este aqui é o retângulo vermelho. Olha a borda dele aqui vermelha, tá? É neste que tem mais bolas? Ou é neste aqui que está em amarelo? Vocês precisam observar e me dizer qual destes retângulos tem mais bolas. Observem. Vejam lá, tem o número 1 e o número 2. Isso nos ajuda a pensar e a saber que no retângulo com contorno amarelo nós temos mais bolas. Muito bem. Agora, prestem atenção que nós mudamos as quantidades das bolas. Aqui é o retângulo em vermelho, olha só. Aqui em amarelo. Qual destes tem menos bolas? Vejam e observem que mudou agora. Agora nós queremos saber onde tem menos. Observem e falem para a professora Márcia. No retângulo vermelho ou no retângulo amarelo? Muito bem! No retângulo que tem o contorno amarelo, nós temos menos bolas. Estão gostando? Sei que vocês estão aí juntos comigo nesta aula de matemática. Mas eu trouxe mais um desafio. Agora, a imagem que eu trouxe são as pipas. E a pergunta também mudou. Vejam lá. Quantas pipas acrescentar? Como assim, professora Márcia? Eu quero saber quantas pipas eu tenho que acrescentar no retângulo amarelo para ficar igual ao retângulo vermelho. Vejam aqui comigo.
Vamos juntos? Aqui é o retângulo vermelho. Nós temos quantas pipas? Vamos contar juntos? 1, 2 pipas. E aqui, no retângulo com contorno amarelo, temos uma pipa. E eu quero que este retângulo aqui em amarelo tenha a mesma quantidade que o retângulo em vermelho. Então, me ajudem. Quantas pipas eu tenho que colocar aqui? Falem alto que a professora Márcia quer ouvir. Muito bem, eu preciso colocar uma pipa. E assim eu vou ter a mesma quantidade de pipas nos dois retângulos. Olha o número lá que eu coloquei, é o número 2, porque nos dois retângulos eu tenho a mesma quantidade. Eu tenho a quantidade igual. Lembram do sinal de igual? Nós já conversamos sobre isso, que ele aparece na matemática para dizer que é uma igualdade. Tenho a mesma quantidade aqui neste retângulo vermelho e a mesma no amarelo. Certo? Vamos continuar? E agora, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui os números. Temos uma casinha. E nessa casinha nós temos alguns números. Temos também ali uma nuvem, que também tem os números. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco e me dizer, onde está o número 1? Isso está no telhado da nossa casinha. Então, eu vou pintar o telhado da casinha com a mesma cor que está aí nesse círculo, onde está o número 1. Que cor é essa? É a cor marrom. Então, eu pintei o meu telhado de marrom. Então, é assim que nós vamos fazer. Aqui temos o número 2 e nós vamos pintar, aonde está o número 2? De amarelo. Aonde está o número 3? Vou pintar de verde. E aonde está o número 4? Eu vou pintar de azul. Então, vocês me ajudam? Me ajudem aí. Onde está o número 2? Na parede da casa. Então, nós vamos pintar a parede da casa de amarelo. Nossa, mas está faltando alguma coisa aí. A porta da casa. Vocês se lembram que cor era a porta da casa? Qual era o número que estava na porta da casa? Isso mesmo, era o número 3. E a cor é verde. O que está faltando aí nós pintarmos? Qual é o número que a gente ainda deixou aparecendo aí na nossa imagem? Muito bem, é o número 4. E vamos pintar então a nuvem de azul, como era a cor indicada aqui no número 4. Gostaram dessa brincadeira? Continuem fazendo aí na casa de vocês. Mas agora nós vamos para a parte da nossa rotina que falava da história. A história que foi contada essa semana pelas professoras do primeiro ano. É aquele livro, aquela coleção que nós trabalhamos lá dos coreanos. Mas este livro, quem vai ficar com o pêssego? A tradução foi da Thaís Rincons. Então, ela traduziu para a língua portuguesa. Vocês se lembram um pouco da história? Me ajudem a lembrar. Eu vou colocar para vocês na tela, olha só, alguns dos animais que apareceram lá no livro. Vocês se lembram que esses animais queriam comer alguma coisa? O que mesmo eles estavam disputando ali? Isso, eles queriam comer um pêssego. Pêssego bem gostoso, saboroso. E eles começaram uma disputa. Mas quem será que conseguiu comer o pêssego? Vejam na tela. Será que foi a girafa alta? Será que foi ela? Ou foi o crocodilo de boca grande? Quem vocês se lembram que comeu o pêssego? Ou foi o rinoceronte, que era o mais pesado lá na história? Lembram que ele se pesou e ele era o mais pesado de todos os animais da história? Acho que não foi ele. Ou foi aquele animalzinho que tinha as orelhas bem
compridas? O coelho. Acho que também não foi o coelho. E qual era o animal que tinha cauda comprida? Vocês se lembram? Será que foi o macaco? Acho que não. Será que foi aquele bichinho que era bem inquieto, que era a lagarta? Descobriram, né? Foi a lagarta que acabou comendo o pêssego. Disputaram e chegaram à conclusão que a lagarta comeria o pêssego. Ela foi bem rapidinho para comer o pêssego. E cada animal nessa história tinha uma característica, não era isso? Cada um deles tentou ganhar a disputa para comer o pêssego conforme a sua característica. Mas a professora Márcia quer lembrar aqui com vocês sobre esses animais. Eu quero que vocês me ajudem. Nós vimos que o animal que primeiro apareceu aqui na nossa organização foi a girafa. Isso mesmo. O primeiro animal que apareceu foi a girafa. A característica da girafa é que ela era alta. E depois, qual foi o outro animal? Crocodilo de boca grande. Muito bem. Depois foi o coelho, que tinha suas orelhas compridas. Não foi isso? Quem mais? Me ajudem aí. Qual era o próximo animal que apareceu? O rinoceronte. Ele era um dos animais mais pesados. Depois nós tínhamos o macaco, que tinha uma cauda comprida. E quem comeu o pêssego? A lagarta. Isso mesmo. Foram esses animais que apareceram nessa história. E eles queriam comer o pêssego maduro, o pêssego cheiroso e gostoso. E essa disputa foi muito legal, não foi? Mas a professora Márcia quer saber de vocês. Quantos animais apareceram na história? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí, bem rapidinho, e eu já vou colocar aqui a quantidade que representa aqui desses animais. Quantos animais? Pensem aí, falem bem alto para mim. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós já aprendemos que este número representa a quantidade de animais que apareceram na história. Vejam na tela de vocês. 6 animais apareceram na história. Não foi isso? Muito bem. E cada animal tinha sua característica. Então, pensando nesses animais, pensando nas características desses animais, a professora Márcia vai colocar um desafio para vocês. Vejam lá, nós temos o macaco e nós temos o crocodilo. Sabe qual é a pergunta? Qual é o animal que tem a boca maior? Segundo a nossa história, será que era o macaco ou era o crocodilo? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem, observarem e eu já volto. Muito bem, observaram? Qual é o animal que tem a boca maior? Aqui está a boca do nosso macaco, aqui está a boca do nosso crocodilo. Então, vamos
colocar ali uma setinha aonde é o animal que tem a boca maior. Vejam lá. Aqui o macaco tem a boca menor. E quem tem a boca maior é o crocodilo. Olha a nossa setinha lá indicando que o crocodilo tem a boca maior. Vamos continuar pensando nos nossos animais que apareceram na nossa história? Agora é a vez da nossa amiga girafa. Nós fizemos um quebra-cabeça da girafa. Nós vamos começar montando esse quebra-cabeça pela cabeça da girafa, o pescoço da girafa. Vocês estão vendo aí qual é a peça que eu vou começar? Qual é a peça que a professora Márcia vai colocar por primeiro? Vamos juntos? Isso, é onde tem o pescoço, a cabeça da girafa, que era o animal mais alto da nossa história. E agora eu quero colocar a peça onde tem a barriga, as patas. Vamos ver. Aonde será que eu vou pegar? Qual é a que eu vou pegar? Muito bem. Mas vocês podem me dizer, professora Márcia, mas embaixo também tem as patas. Mas agora essa parte que eu vou pegar é a que tem também o rabo da nossa amiga girafa. Isso. Montamos lá o quebra-cabeça da nossa amiga girafa. Ela lá na história, ela aparecia como um animal que tem o pescoço comprido e o animal mais alto. Me ajudem agora aqui. A professora vai começar aqui. Ó. Nós vamos colocar aqui a nossa amiga girafa, como a gente fez lá na tela. Vamos colocar primeiro, ó, a cabeça, as orelhas da girafa, né? O pescoço. E qual foi a segunda parte que nós colocamos? Vocês se lembram? Isso mesmo, é onde tinha a barriga, ó, aonde tinha as patas dela. E a gente começou a montar a nossa girafa para ela ficar bem bonita. Isso? Qual foi a última parte que nós colocamos? Muito bem, aonde tinha as patas da girafa e aonde aparecia também o rabo da nossa girafa. E aí, lá na nossa história, essa girafa era o animal mais alto. Mas mesmo sendo mais alto, não conseguiu comer o pêssego, não é mesmo? Então, ela tinha um pescoço comprido. Vocês conseguiram observar isso? Que o pescoço da girafa é comprido? Quando vocês puderem, vão até o Zoológico de Curitiba. Lá nós temos 2 girafas e vocês vão poder observar todas as características da girafa que nós vimos hoje nessa história. Mas vamos continuar pensando? Agora eu vou colocar outros animais na tela para vocês. O animal que tem lá na nossa história, que tem a cauda comprida. Quem era esse animal? Isso era o macaco. E qual animal que tinha as orelhas compridas? Vejam lá, agora são orelhas. Era o coelho. Vejam aqui. O macaco tinha uma cauda comprida. O coelho tinha 2 orelhas compridas. Vocês já participaram bastante comigo da aula. Agora é com vocês. A professora Márcia quer que vocês registrem no caderno de vocês. Vejam lá. Qual animal tem o pescoço mais comprido? A gente acabou de falar sobre isso. Eu coloquei todos os animais ali na tela para vocês. Mas vocês vão desenhar, escrever o nome ou colar uma figura deste animal. Então, pensem aí e escrevam, registrem e daqui a pouco nós voltamos.
Registraram no caderno? Qual é o destes animais aqui que tem o pescoço mais comprido? Vamos ver na tela? É a girafa. Vocês poderiam ter desenhado no caderno de vocês a girafa ou escrito o nome. Essa girafa tão bonita que nós temos aqui também na nossa sala, que nós colamos aqui, certo? Então, fico curiosa para ver o desenho de vocês, ou como vocês fizeram essa atividade aí na casa de vocês. Vamos continuar? Agora a professora Márcia trouxe os animais, como eles aparecem na natureza. Porque aqueles que nós estamos fazendo até agora eram os que estavam lá no livro Quem Vai Ficar com o Pêssego. Mas aqui a professora trouxe como eles estão na natureza. O coelho, o macaco, a girafa. E sabe qual vai ser o desafio de vocês? Observem aí na tela os animais. E vocês vão precisar me dizer qual animal aparece. Olha só, o macaco, a girafa, o coelho, o macaco. Qual animal aparece apenas uma vez? Qual animal aparece duas vezes? E qual desses animais aparecem 3 vezes? Vocês conseguem observar e me dizer? Vejam todos os animais e me digam qual aparece apenas uma vez. Muito bem, a girafa aparece apenas uma vez. Qual desses outros animais que sobraram? Ficaram lá os coelhos e os macacos. Qual deles aparecem 2 vezes? Isso, os macacos. Vamos contar juntos? 1, 2 macacos. E o que sobrou? Os coelhos. Então, os coelhos aparecem quantas vezes? Vamos contar juntos? 1, 2,
Então, nós organizamos os animais conforme a sua quantidade. Uma vez a girafa, 2 vezes os macacos e 3 vezes os coelhos. Não foi isso? Olha lá, uma vez a girafa, 2 vezes os macacos e 3 vezes os coelhos. Ali está nos chamando. Oi, Lia. Entendi, Lia. Ela não conseguiu entender muito bem essa organização que a gente fez. Então, a gente vai pensar junto, Lia. Veja lá. Vamos pensar juntos, então? Vamos colocar os números que apareceram? O número 1, o número 2 e o número 3. Quais são os animais que também tinham lá no quadro? Tinha uma girafa, tinham 2 macacos e 3 coelhos. Não era isso? Sim. Então, agora vamos pensar juntos. Qual animal tem só uma imagem dele aí? Qual é o animal? A girafa. Agora, qual desses animais que tem a imagem deles apenas 2 vezes? Os macacos, 1, 2. E os coelhos, quantas vezes os coelhos apareceram? 1, 2, 3 vezes. Ficou melhor, Lia? A Lia está dizendo que ela conseguiu compreender melhor essa explicação agora. Legal, Lia. Vamos continuar, então? Agora a professora Márcia tem mais uma pergunta para vocês. Qual é o animal que tem a cauda curta? Qual desses animais? Olha só, agora eles estão como aparecem na natureza. Nós temos 3 animais. Vejam aqui comigo. Temos o coelho, temos o macaco e o crocodilo. E nós queremos saber qual é o animal que tem a cauda curta. Observem as caudas. A cauda do macaco, do crocodilo e do coelho. Já sabem me dizer? Muito bem, é o coelho que tem a cauda curta. Olha a cauda do coelho. O nosso coelho que tem a cauda curta. Muito bem, agora a professora Márcia vai colocar para vocês descubra o animal. E eu vou colocar algumas pistas para vocês adivinharem de que animal eu estou falando. Certo? Então, vamos começar? Prestem bem atenção. Vejam lá. A primeira dica. Desse animal, vou colocar todos eles lá. Vejam lá. Todos que apareciam na história, só que agora eles estão como eles estão na natureza. Vejam aqui com a professora Márcia. Tem um coelho, tem um jacaré, a lagarta, o macaco, o rinoceronte e a girafa. A minha pergunta é descubra o animal. Agora sim eu vou colocar as características e vocês vão ter que observar e saber de que animal eu estou falando. Pode ser? Combinado? Então vejam. A primeira característica. Normalmente moram em tocas. Nós estamos falando de um animalzinho que pode morar em tocas. Qual daqueles animais que nós acabamos de ver podem morar em tocas? Muito bem. Próxima dica. Esse animalzinho, ele tem orelhas compridas. Qual é esse animal? Daqueles que nós acabamos de ver. Pelo macio. Cauda curta. Qual será esse animal? Já sabem me dizer qual é esse animal? Normalmente moram em tocas, orelhas compridas, pelo macio e cauda curta. A professora Márcia trouxe aqui esse animalzinho como para representar. Na verdade, é um animalzinho, mas ele é um bicho de pelúcia, né? E ele representa esse animal que está lá na nossa natureza, com as orelhas compridas. Olha as orelhas compridas dele.
E também a caudinha dele aqui, o rabinho dele é bem curto, como dizia ali. Então, vocês já sabem qual é esse animal? Vejam na tela qual é esse animal. É o coelho. Muito bem. Gostaram da adivinha? De pensar em qual seria esse animal que estava ali escondido naquelas pistas? Então, era o coelho. Como eu sei que vocês gostam de desenhar, eu trouxe aqui para vocês mais um registro. E eu quero que vocês desenhem qual animal você mais gosta. Pode ser um desses animais que apareceram na nossa história de hoje, na nossa aula, ou qualquer outro animal que você goste muito. Desenhe aí no seu caderno. Daqui a pouco nós voltamos. Qual será o animal que você desenhou aí no seu caderno? Eu, pensando aqui, gostaria de ter desenhado o coelho, porque é um animalzinho que eu gosto muito. Eu acho ele tão bonitinho, fofinho. Mas agora nós vamos passar para a próxima parte da nossa rotina que falava sobre o jogo da memória. Vocês também podem fazer esse jogo da memória na casa de vocês. Combinado? Podem usar desenho, podem usar colagem, podem usar outros animais, a imagem de outros animais. Eu escolhi os animais que apareceram na nossa história. Então, como é que nós vamos fazer? Quando eu tirar o coelho, eu tenho que a imagem aqui dos 3 coelhos, eu tenho que também pegar a carta onde está o número 3. Se eu pegar os coelhos e tirar a carta que tem o número 1, eu não ganhei. Tenho que voltar o jogo. E assim, sucessivamente. Pegar a girafa e o número 1. Pegar os macacos e o número 2. Combinado? A professora Márcia vai colocar aqui na mesa e vocês vão me falando aí qual é a carta que eu vou pegar. Ó, girafa, coelho, por aqui, macaco, certo? E agora os números que a gente viu aí que representam essas quantidades de animais. Aqui o número 3, aqui o número 1 e aqui o número 2. Certo? Agora me ajudem. Vamos colocar lá. Vamos pensar. Aonde estão os pares? Pensando lá, se eu pegar o coelho, eu tenho que pegar o número 3.
Os coelhos. Se eu pegar os macacos, o número 2, e a girafa, o número 1. Conseguem me ajudar? Digam aí para mim bem alto qual é a carta que eu devo virar. Isso, então a professora Márcia vai virar esta daqui, que tem o número 1. Se eu tirei o número 1, eu preciso virar a carta onde está a girafa. Vocês conseguem me ajudar a lembrar aonde está a girafa? Eu acho que ela está aqui. Errei, porque eu peguei o número 3. Não fiz o par. Tenho que voltar. Qual é o próximo que eu posso virar? Me ajudem. Muito bem. Peguei o número 2. Se eu pensar, qual dessas cartas que tem a imagem dos animais que eu tenho que pegar? Isso, eu tenho que pegar aonde tem os macacos. Onde será que estão os macacos? Será que está aqui? Olha só! Será que a professora Márcia fez um par? Sim, porque aqui está o número 2 e aqui nessa outra carta eu tenho 2 macacos. Legal! Fiz o meu primeiro par. Me ajudem. Vocês podem brincar com alguém aí na casa de vocês, tá? Qual é a próxima carta que eu vou virar? Vou virar esta daqui. Olha só, é a girafa. Nós temos quantas girafas? Uma girafa. Qual é o número que representa a quantidade de girafas? Número 1. Onde será que está o número 1? A gente já virou o número 1, não é mesmo? Deixa eu ver. Eu acho que era um desses aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só! Será que a professora Márcia conseguiu fazer o outro par? Sim, porque eu peguei uma girafa e o número que representa a quantidade de girafas é o número 1. Fiz mais um par. E agora ficou fácil, não ficou? Qual será que é o animal que tem aqui? Vocês já sabem. São os coelhos. Quantos coelhos nós temos? 1, 2, 3. Qual é o número que tem aqui, então? É o número 3. Então, 3 coelhos e o número 3. Esse foi um jogo da memória rapidinho que nós fizemos. Mas vocês podem pensar em outras formas de brincar aí na casa de vocês e fazer o próprio jogo da memória de vocês. Combinado? Nossa aula foi muito legal, não foi? Eu gostei muito, porque, como eu já disse para vocês, eu sou apaixonada pelos animais. E que legal que a gente pode usar, né, as imagens desses animais para a nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado, participado comigo nesta aula, mas agora nós chegamos ao final. E nós vamos lá para a nossa parte da nossa rotina. Será que nós cumprimos com todas as partes da nossa rotina? Tudo que nós pensamos para a nossa aula hoje? Vamos ver? Organizamos os materiais e escrevemos a data no nosso caderno? Sim. Recordamos a aula anterior? Sim. Conversamos sobre a história do pêssego? Quem vai ficar com o pêssego? Sim, muito bem. Fizemos várias atividades, o jogo da memória para finalizar a nossa aula. Então, fiquem bem agora, lembrando dos nossos combinados de lavar as mãos, usar o álcool, usar também a máscara. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, crianças!